Você provavelmente conhece alguém que tenha passado por essa situação, ou até mesmo você já passou por essa situação. Você precisa marcar uma consulta com o seu médico, mas a consulta só pode ser marcada para daqui a 3 meses. Olá, o meu nome é Daniel Silva Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o E aí Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. E hoje a gente vai falar sobre acesso à saúde. Então, se você é novo aqui no canal, não se esquece de já deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações toda vez que a gente colocar vídeos novos aqui no canal. Acesso à saúde. Hoje a gente vive uma situação em que o sinônimo de sucesso no Instagram, nas redes sociais, é a pessoa ter uma agenda difícil, né? Quanto mais difícil é a agenda de um profissional, em tese, melhor é esse profissional. Mas será que o acesso que esse profissional consegue proporcionar para os seus pacientes também não é um sinônimo de qualidade do serviço que está sendo prestado? Então, hoje a gente vai falar sobre a importância do acesso à saúde, as suas diferentes dimensões e como a gente, na atenção primária à saúde, que precisa ser a porta de entrada do sistema de saúde, né, é o nível de atenção que é orientador de todo o sistema de saúde, como a gente precisa lidar com o acesso das pessoas à saúde. Então, quando a gente fala de acesso à saúde, a primeira dimensão que a gente avalia é a acessibilidade. Qual que é a diferença? Acesso é a capacidade que um serviço de saúde tem de proporcionar o serviço de saúde para o seu usuário. A acessibilidade envolve características físicas. Então, eu estou falando de sinalização para quem tem deficiência visual, acessibilidade para quem tem alguma deficiência de locomoção, um local de acesso, né, que seja de fácil acesso para as pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho uma ladeira muito íngreme, isso pode ser um dificultador de acesso. Se eu estou muito longe, isso pode ser um dificultador de acesso. Então, são as características físicas que podem facilitar ou dificultar o acesso das pessoas. Mas o acesso não se resume à acessibilidade. Eu também falo de características sociais e de características gerenciais. E quais são os perfis de acesso que a gente tem nos diferentes serviços de saúde? O primeiro perfil de acesso é o que a gente chama de acesso tradicional. O que é isso? É quem chega primeiro é atendido primeiro. E é assim que funciona a maior parte das consultas que a gente tem hoje, principalmente de profissionais das redes sociais. Então, se eu chego primeiro, eu tenho consulta para mais cedo. Se eu chego depois, eu só vou ter consulta para daqui a algum tempo. E assim, as agendas desses profissionais, elas começam a ficar cada vez mais inchadas. E qual que é a consequência disso? A gente começa a ter consulta apenas para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses e por aí vai. Isso gera um incentivo a que esse profissional ele tenha consultas menos resolutivas, porque ele consegue cobrar mais caro por conta dessa consulta, né? Além disso, se você tem um problema de saúde que precisa passar por essa consulta hoje, e você só consegue essa consulta para daqui a 1 mês, quando você passar por essa consulta, existe a possibilidade de você nem se lembrar do porquê que você precisava dessa consulta. E o acesso à saúde é um marcador de qualidade, principalmente se a gente está falando em atenção primária à saúde. Lembra, atenção primária à saúde é um nível que demanda baixa densidade tecnológica e é altamente resolutivo. Então, em tese, é o melhor nível de atenção que você pode procurar para problemas que não demandem alta densidade tecnológica, né? Além disso, outro atributo da atenção primária é a coordenação do cuidado. Então, se você tem um problema que talvez até precise mesmo de um cardiologista, de um cirurgião vascular, de qualquer outro especialista focal, o ideal é passar primeiro com um médico de família e comunidade, porque o acesso ele deveria ser mais fácil, né? Uma prioridade nossa. E assim, como a gente tem a resolutividade, ou a gente já resolve o problema, ou se for preciso encaminhamento, esse encaminhamento também é feito com mais qualidade, né? A gente tem o que a gente chama de encaminhamento qualificado, para que esse cuidado seja coordenado. Então, quanto mais tempo eu tenho para poder passar em consulta, nisso que eu chamo de acesso tradicional ou também acesso supersaturado, exatamente por conta dessa característica desse modelo de acesso, mais difícil eu estou tornando o acesso da minha população aos serviços de saúde, e isso também é um marcador de qualidade desse serviço de saúde. A segunda forma de manejo de acesso a gente chama de agenda do dia. Como funciona essa agenda do dia? A gente abre a agenda todos os dias e aí, a partir do momento da abertura da agenda, a gente preenche todas as vagas do dia.
Então, se você quer passar em consulta, você precisa estar nesse serviço de manhã cedo, e aí lotou todas as consultas, a gente não abre mais naquele dia. Você precisa ir novamente no dia seguinte para poder tentar conseguir uma vaga. A gente tem os prós e os contras desse modelo. O contra é que você precisa ir todos os dias gerando altas filas, uma baixa resolutividade do sistema, além de provocar no profissional de saúde uma alta ansiedade em lidar com agendas que são mais cheias, mais lotadas. No entanto, você não tem aquelas consultas para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas a gente entende que essa não é a melhor forma de acesso. Talvez seja melhor do que o acesso supersaturado, mas uma agenda do dia também tem muitos transtornos, tanto para profissionais quanto para os seus pacientes. O terceiro modelo de acesso é o que a gente chama de acesso aberto, ou seja, todo mundo que chegar vai ser atendido. Isso tem seus aspectos positivos, mas também tem seus aspectos negativos. Se você é um profissional de saúde, você não consegue dimensionar a demanda que você tem capacidade para atender. Isso pode gerar jornadas muito grandes de trabalho, prejudicando então a qualidade da consulta. Por outro lado, para o usuário, é até interessante, porque toda vez que ele precisar, ele vai ter o serviço de saúde. A gente costuma ver isso, por exemplo, nas portas de emergência. É por isso que quando você não tem uma atenção primária bem estruturada, resolutiva, funcionando muito bem, isso acaba gerando um estímulo para que você busque resolver demandas rápidas em saúde na porta da emergência. Hoje a gente tem nas emergências, tanto públicas como as UPAs ou então emergências de hospitais, mas também nas emergências privadas, né, na emergência dos hospitais particulares, a gente tem que 90% das demandas não precisariam estar lá. Mas por que que isso acontece? Por que que você precisa muitas vezes pegar uma fila de 2, 4 horas para poder passar numa fila de um hospital, seja um hospital público ou um hospital privado? Porque a gente acaba não tendo uma atenção primária muito bem estruturada. E aí entra a importância da medicina de família e comunidade, da enfermagem de família e comunidade, para que você tenha acesso a uma atenção primária à saúde de qualidade, porque é isso que vai fazer todo o seu sistema de saúde fazer sentido. Seja o Sistema Único de Saúde no sentido público, seja a estratégia de saúde da família, seja o seu sistema privado a partir do seu plano de saúde. É fundamental que você lute para ter um médico, uma médica de família e comunidade para coordenar o seu acesso e o seu cuidado. O quarto modelo de acesso, de manejo de agenda, a gente chama de carve-out. É um tipo de modelo onde eu vou abrir a minha agenda, mas nessa minha agenda eu vou separar uma parte da minha agenda para demandas que são programadas. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem uma diabetes e que usa insulina, por exemplo, é um paciente que eu vou precisar ter mais próximo, não vou ter consultas anuais ou a cada 2 anos com ele. Eu vou querer ver essa pessoa a cada 3 meses, então eu vou ter consultas programadas para poder ver essa pessoa. Mas eu também vou deixar espaços abertos na minha agenda para poder lidar com aquelas consultas que surgem. Então, se você tiver, por exemplo, uma infecção urinária, você precisa ter acesso para poder entrar em contato com o seu médico de família e comunidade, seu enfermeiro de família e comunidade, para poder falar, olha, não estou me sentindo bem, eu preciso passar por uma avaliação. E aí você passa por essa avaliação no mesmo dia, ou no máximo em 48 horas, e já tem uma conduta para o seu problema. Então, esse manejo entre consultas que são programadas, principalmente para condições que são mais crônicas, ou então, por exemplo, puericultura, que são as consultas programadas das criancinhas, né? 1 mês de vida, 2 meses de vida, 4 meses de vida, 6 meses de vida. A gente precisa dessas consultas agendadas, programadas, mas a gente também precisa deixar espaços, lacunas na nossa agenda para que as pessoas busquem para condições que sejam mais agudas ou até mesmo para aumentar a nossa resolutividade do sistema. Esse sistema a gente chama de carve-out. E um último sistema, uma última forma de manejo de acesso é o que a gente chama de acesso avançado. O que é esse acesso avançado? Eu não agendo consultas, eu tenho um manejo daqueles meus pacientes crônicos muito afinado, né? Então, toda vez que eu preciso rever os meus pacientes, eu tenho alguma forma de sinalização que me indique, olha, você precisa entrar em contato com fulano. Por quê? Porque tem hipertensão, tem diabetes, tem tal condição. Mas eu deixo a maior parte da minha agenda, se não toda a minha agenda, aberta para que os meus pacientes que precisarem, eles sempre passem comigo à medida que eles precisem. Isso é um mundo muito bonito, mas isso só funciona se eu consigo dimensionar a minha demanda, a demanda dos meus pacientes, com a minha capacidade de responder a essa demanda. Se eu não consigo ter essa dimensão, por mais que eu tente fazer isso que a gente chama de acesso avançado, eu vou cair naqueles outros modelos, como a agenda do dia, ou então um modelo supersaturado, inclusive trazendo muitos prejuízos, tanto para a experiência do usuário, quanto para a experiência do profissional. Então esse é um modelo muito bom, mas ele é um modelo que precisa estar muito afinado, geralmente são
com equipes mais experientes, que tem um painel mais adequado. E o que é esse painel? Painel, ele envolve várias dimensões, mas é basicamente o seguinte: eu não posso cuidar de muita gente, eu preciso, na minha equipe, cuidar de um número de pessoas adequadas, né? E para além disso, eu preciso de pessoas que tenham um perfil de demanda também adequado. E aí eu tenho várias ferramentas que eu uso para calcular a quantidade de demanda do meu painel. E eu preciso ajustar a minha capacidade de atender a essa demanda, né? Então, geralmente, equipes que estão há muito tempo juntas, há muito tempo com a mesma carteira de pacientes, conseguem proporcionar um acesso avançado de qualidade. Se essa não for a realidade, a gente pode fazer um esquema de carve-out, por exemplo, como a gente já explicou antes aqui nesse vídeo, para poder fazer um bom manejo do que a gente chama de manejo populacional. Em linhas gerais, essas são algumas ferramentas que a gente usa para facilitar o seu acesso, né, o seu acesso enquanto pessoa a nós, enquanto o seu sistema de saúde, enquanto sua atenção primária à saúde, e é assim que a gente consegue cuidar da sua saúde com qualidade. Então, se você não tem um médico de família e comunidade, uma médica de família e comunidade, ou então se você tem uma estrutura de atenção primária, mas que não é de qualidade, é também sua responsabilidade lutar por isso, cobrar por isso, seja no posto de saúde da sua prefeitura, seja no seu plano de saúde. Ter atenção primária à saúde de qualidade é um fator importante de modificação de qualidade em saúde. Isso é reconhecido pela OMS e por várias entidades internacionais. Então, se você quer ter uma saúde de qualidade, você precisa ter um bom médico de família e comunidade, uma boa médica de família e comunidade para poder chamar de seu. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo sobre acesso. Eu espero que você tenha se empoderado, né, tenha entendido algumas das ferramentas que a gente utiliza para poder proporcionar acesso à saúde de qualidade para você. Não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha, né? Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo, o que você quer ver a gente abordando aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para poder receber as notificações toda vez que a gente publicar alguma coisa nova para você. A gente fica por aqui, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!